E aí, rapaziada? Bem, finalmente eu vou tentar fazer um vídeo aqui que eu já prometo há muito tempo, que na verdade deveria ter sido o vídeo que deveria ter aberto o canal, porque o objetivo desse meu canal aqui é overclocking, é mostrar como se faz um overclock seguro, as melhores formas de fazer overclock, como tirar o máximo de performance do seu computador. Quem tem computador, você tem a chance nas suas mãos, com um pouquinho de conhecimento, um pouco de tempo, de tirar muita performance extra que está lá gratuita, trancada dentro do seu computador, que basta alguns ajustes e você vai ver ganhos aí na casa de 2 dígitos. Né, que são muito significativos. Então, eu vou tentar ser objetivo, não quero, meus vídeos acabam ficando longos, eu falo muito, mas eu vou falar um pouco para aquela pessoa que também é principiante, vou passar algumas noções iniciais, então não quero me alongar muito. A primeira questão é o seguinte, a primeira pergunta que as pessoas fazem é por que fazer overclock? Bem, eu vou começar o vídeo por trás, então se você assistir só essa parte do vídeo, você já vai entender. Né? Você vem aqui, você baixa o CPU-Z, que é esse programinha aqui, tá? Você pode vir aqui, digitar CPU-Z no Google, né? Vem aqui no site da CPU-ID, clica aqui, ok? Vem aqui, você pode escolher a versão, o setup para você instalar no seu computador ou o zipado que você abre, ele é standalone, você não precisa instalar, eu prefiro esse aqui. Clica para baixar, né? O Windows pode dar um erro, ó, ele dá aqui uma mensagem aqui que esse arquivo é perigoso, mas se você estiver baixando do site da CPU ID aqui, não tem perigo nenhum, isso aqui é um falso alarme do Windows, não sei por que está dando isso. Mas de toda sorte eu já baixei, você vem aqui, manter, ele vai baixar. Tá? Outro programa que você tem que baixar é o Hardware Info. Tá? Você clica aqui, Hardware Info, Free Download. Aí aqui tem o instalador e o portátil. Eu gosto sempre do portátil. Free Download, você escolhe aqui um Mirror. Eu vou buscar esse aqui do US, ele vai baixar aqui também, outro zipado. Bem, eu vou usar apenas esses dois, rapaziada, porque eles são os mais básicos, eu quero fazer esse vídeo curto, né? Mas como eu só vou mostrar para vocês como é feito, então eu já fiz nesse meu computador, esse é o computador que ele já é um computador relativamente antigo, é um computador 1i7 de sétima geração, 7700K, que é um dos melhores overclockadores, processadores até hoje. Mas a sexta geração, se você tiver um processador, desde de um Sandy Bridge, lá um 2500, né, da série 2, lá dessa série do i7 da Intel, até a série, enfim, qualquer uma desses eles são bons de overclock, cada um com a sua limitação, ok? Então esse é um processador já relativamente antigo, então isso aqui vai servir mais para esse tipo de processador. Se você tiver com Ryzen ou com os processadores mais novos, os conceitos básicos vão se aplicar, mas hoje em dia as placas-mães e esses processadores eles têm muito mais funções e muito mais são melhores até de você overclockar, mas tem mais complexidade, tem mais coisas que você pode mexer, mais corrente de voltagem, mais linhas, isso vai depender da qualidade da sua placa-mãe. Tá? Então a sua placa-mãe, o chipset da sua placa-mãe é o que vai determinar se você pode ou não fazer overclock e quanto você vai poder fazer de overclock. Porque lá vai te disponibilizar os controladores, acesso a certas linhas de voltagem, a certos controles que nas placas-mães mais baratas, por exemplo, esses chipsets que são mais de low-end, né? Tipo no caso B400, B500 ou esses... na Intel eu esqueci aqui o nome, mas os bons são chipsets top de linha. Tipo da Intel, no caso esse aqui era o Z270, atualmente é o Z490, é o Z390 atual da Intel. Da AMD atualmente é o X570, ou seja, você vai comprar uma placa-mãe, você tem que buscar uma placa-mãe com chipset, se for AMD, X570. Se for Intel, se for de oitava geração para cima, Z390. Se for sétima geração, Z270. Né? A Intel tem esse problema porque cada processador novo você tem uma placa-mãe nova, um chipset novo, um socket novo. Isso é aquela putaria que a Intel fazia com a gente antes da AMD se tornar competitiva como está agora e ter disponibilizado aí 3 gerações de processadores aí de excelente qualidade numa mesma plataforma, no mesmo socket.
ainda que com chipset diferente, mas com intercompatibilidade entre eles. Então, já estou me prolongando de novo, mas é importante, você não vai fazer isso, vai conseguir fazer isso aqui em qualquer computador. Isso aqui é uma questão avançada, então você tem que ter uma placa-mãe boa e um chipset bom. Esses chipsets B alguma coisa, que são B500 e pouco, B400, eles conseguem fazer overclock. Esse B500 da AMD é até bom, B550 eu acho. Mas, enfim, saiba que você vai estar limitado se você não tiver o chipset de ponta. Né? Se você não estiver usando um Z270 ou um Z390 no caso da Intel, ou se você não estiver usando um X570, um X470 da AMD, você vai estar limitado no seu overclock, ok? Outra coisa, como eu só vou fazer isso aqui para mostrar para vocês, então eu já fiz no meu, vou usar só esses dois programinhas aqui, tá? Que são programas bem básicos, mas se você vai fazer pela primeira vez, você tem que baixar outros programas de benchmark e de teste para você ver que seu overclock está funcionando. Overclock, você tem que se divertir fazendo, porque são dias e dias. Né? Então, como é que eu faço a primeira vez? Eu compro um computador logo que eu chego. Eu vou fuçando ele e faço um overclock bem básico, padrão, que funciona fácil, rápido, estável, para eu já rodando ele tranquilo. E com o tempo, eu vou lá, toda vez que eu vou um tempo, e começo a tentar tirar mais performance, então levar o overclock um pouco mais extremo, empurrar um pouco mais a voltagem. Se eu já estou limitado na voltagem por causa da temperatura, eu começo na memória, enfim. E aí vai até que depois de um tempo você consegue tirar o máximo de todos os componentes do seu computador, que você sabe que a partir dali ele crasha, dá instabilidade, e antes daquilo ali ele funciona perfeitamente no máximo da sua performance. Então é esse limite que você tem que achar. Eu vou ensinar mais ou menos como fazer, uma forma relativamente rápida aqui para fazer isso, para vocês fazerem isso, mas não tem atalho, tá? Isso aqui demora. Né? Então, dito isso, eu quero mostrar uma coisa bem simples aqui para vocês. Por que fazer overclock? Né? Então é uma coisa bastante simples. Vocês vão abrir aqui o CPU ID, ok? Aqui, quem não conhece esse programa, é um programa muito famoso, quem mexe com isso já deve conhecer, mas quem não conhece, você vai vir aqui, tem todas as informações do seu processador. Aqui vocês podem ver que eu estou rodando o meu overclock 24/7, que é 5.0 em todos os cores, tá? É o que eu rodo todo dia, é o meu overclock diário, estável, tranquilo, para rodar, é o custo-benefício melhor, no caso de manter o processador no melhor rendimento possível, sem empurrar muito a voltagem. Porque eu vou estar limitado pelo meu cooler, né? E também tem uma margem de segurança de voltagem, que aqui eu estou usando 1.35 volts. Isso aqui já é o ideal, isso aqui é o ideal para um overclock bom. Mas vocês vão ver que se você não tiver um bom cooler a água, isso aqui você já não vai conseguir nem chegar nessa voltagem. Qualquer coisa acima de 1.3 volts, você precisa de um bom cooler. E se você tem qualquer processador da Intel de 8ª geração para baixo, você tem que fazer o delete e botar metal líquido. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Toda mesmo. Tá? Então, se você quer fazer overclock, vale a pena. Vá no meu canal, veja o vídeo do delete, eu mostro como fazer, como trocar. Você vai baixar 30 graus a temperatura, vai melhorar a eficiência térmica e vai conseguir usar uma voltagem bem mais alta. Tá? Agora, tem um limite essa voltagem, porque isso aqui, a voltagem, ela de fato pode degradar, que é o único risco. Qual é o risco do meu computador? Pode quebrar? O risco é quase nenhum, pessoal. A não ser que você tenha um computador muito velho, com péssimo resfriamento. Se você tem um cooler padrão, nem tente fazer isso. Realmente, suas peças já estão... Não faça isso, que você vai estressar elas, se elas já estão no final da vida delas, enfim, você conhece a sua máquina. Agora, se você tem uma máquina boa, própria que dá para fazer overclock, principalmente uma máquina mais nova, né, não tem risco nenhum. O risco é as placas já vêm com uma certa limitação, e se você aumentar muito isso aqui, o máximo que vai acontecer, seu computador muitas vezes vai desligar, mas você pode conseguir rodar seu computador ele superaquecendo um tempo, e isso vai degradar ele. Então, aqui hoje em dia, isso já teve muita polêmica, o Quero seguro. Hoje, o padrão, se você mantém 1.35 volts é o ideal. 1.35 volts é o ideal, mas até 1.4, 1.45 nesses novos a Intel ainda recomenda, dá para rodar. Aí é uma questão, eu rodei esse aqui meu por muito tempo com 1.45 volts, rodando ele a 5.3, depois eu vou mostrar isso para vocês, mas
ele começou já depois de um tempo, eu vi aqui o ganho, vocês vão ver que também que o ganho de performance a partir de um ponto, ele já não vale mais a pena porque você começa a ter que aumentar muito a voltagem e o que você começa a ganhar, os degraus vão ficando menores. Então o risco-benefício, mas se manter até 1.4 volts, tá tranquilo, tá pessoal? Então, beleza. Então por que fazer overclock? Eu falei que ia tentar ser objetivo e já estou falando bastante, mas eu vou dar logo a resposta aqui no início do vídeo, ou deveria ter sido no início, mas né, já falei bastante. A resposta é essa, você vem aqui em Bench, ok? E esse é um overclock e não é o máximo, tá? É o que eu uso no dia a dia. Você vai escolher como referência aqui o seu processador que você tiver, que é o 7700K que eu tenho, então ele dá um score de referência, tá? E você vai fazer um bench, no caso eu vou fazer um bench com o meu, a referência contra o meu que está a 5.0. Vamos lá. Vamos deixar o teste concluir, esse teste ele não demora muito. Veja só pessoal, que esse teste aqui ele é um teste bem básico. Tá? Mas, pela experiência que eu tenho, esse teste, a percentagem que ele vai te dar aqui, ela escalona para outros dispositivos. Na média que você vai ganhar é mais ou menos isso. Então, terminou o teste, vocês já podem ver que o score do meu é bem mais alto que o padrão. Tá? Então, aí aqui a gente clica referência, ok? E você consegue ver que aqui eu ganhei com simples algumas horas no meu computador configurando, eu ganhei 15% a mais de performance, pessoal. 15%. Então você vai pensar, 15% não é muito? Não é? Meu irmão, 15% é muito, parceiro. Primeiro, principalmente se você pensar que a Intel, nessas gerações aí, enrabou a gente, de geração para geração, você tinha às vezes 5% de ganho de performance de uma geração para outra, como foi dessa sexta para a sétima, tanto que muita gente que tem um 6, a geração 6000 da Intel, é 6700, no caso com esse 7 aqui, nem vale a pena fazer upgrade para esse, você com overclock consegue, então com um overclock desse você consegue às vezes ganhar 1, 2 gerações de performance acima. É claro que isso vai variar de jogo para jogo, de aplicativo para aplicativo, mas em geral você vai ter um ganho acima de 10% de performance, podendo chegar até 20%, como eu vou mostrar para vocês aqui, dependendo do seu cooler. O que é importante saber, pessoal, agora eu vou falar umas noções básicas que você tem que ter de overclock. Overclock você vai trabalhar com 3 variáveis aqui, tá? Você vai trabalhar com voltagem, frequência e a terceira variável é a temperatura. E para isso, vocês vão utilizar esse programa que eu falei para vocês aqui, o CPU-ID. Tá? Vão abrir ele aqui. Você marca aqui sensores apenas, roda ele e ele vai te dar aqui toda a... Ele vai te dar aqui a temperatura, então, ele dá uma série de informações importantes, é gratuito esse programa, é um programa essencial se você vai fazer overclock. Então vocês podem ver aqui que o meu processador, meus cores todos cravados aqui em 5 GHz, né? O VID do meu processador está em 1.3, ou seja, para essa minha placa-mãe e essa minha VRM, essa voltagem ela é ideal, acima disso ela começa a perder eficiência. Tá? Aqui ele vai dar a temperatura dos cores de vocês, tá? Aqui a temperatura do package da CPU, aqui você vai ter alguns alarmes se você tiver, enfim, alguma coisa que estiver falhando. É muito bom esse programa, depois vocês dão uma fuçada, né? Mas aqui ele tem. E aqui ele vai dar a temperatura da CPU de novo, ele tem aqui, algumas coisas são redundantes, porque são vários sensores. E aqui ele vai dar a temperatura da VRM. O que é a VRM? A VRM são os indutores, os controladores de voltagem. É ela que é responsável por dar corrente para o seu processador, alimentar o seu processador e manter essa corrente estável e eficiente. Então isso aqui com o overclock ele aquece muito também. Então você precisa ter uma boa VRM. Se possível, olhe nos meus outros vídeos lá, quando eu dei a manutenção, eu coloquei um ventilador em cima da minha VRM, eu troquei os pads térmicos embaixo dos dissipadores das minhas VRMs, que são aqueles dissipadores que ficam em torno da CPU. Eu desaparafusei, inclusive o meu estava solto, eu tenho que verificar se ele está bem apertado, que se estiver sem contato. Então,
isso aqui vai esquentar também. Mas voltando, a gente vai trabalhar com 3 variáveis: voltagem, frequência e temperatura. Tá? A temperatura é o teu limitador principal e a voltagem, mas normalmente antes de você atingir uma voltagem perigosa, você vai bater no seu limite de temperatura. Tá? Então, qual é o limite de temperatura? 85 graus. Né? Você tem um TDP desse Intel que eu acho que é acima de 100 graus, 100 e pouco, ele começa a dar throttling, ele começa a reduzir a voltagem. Você não quer chegar nisso. Né? Então, para ter um overclock confiável em 85 graus, que eu estou falando em pico de load. Né? Então, quando você estiver fazendo um teste de estresse máximo, para isso vocês vão precisar de outros programas, como eu já falei, aí vocês vão precisar do AIDA 64 para fazer, tem um bom teste de estresse lá, ou do Prime 95. O Prime 95 vocês vão precisar de 2 versões. Tem uma que acho que é 27.7, ou qualquer uma nova que tem a VX, que é a mais pesada, e se vocês quiserem fazer um teste sem a VX, tem que usar a 2666, ou 266, uma coisa assim. Vocês pesquisam na internet, e vocês vão fazer o overclock rodar. Esses estresses, eles são muito estressantes, eles vão te jogar uma temperatura que o teu computador, quando tu estiver jogando ou fazendo qualquer coisa, ela não vai atingir. Então, se lá bater 85, qualquer outra coisa que tu fizer, vai estar tranquila. Exceto se você estiver renderizando vídeo em 4K por horas e horas, pode chegar perto, mas aí vai chegar perto daquele nível lá que você viu naquele teste. Então, você tem que manter aqui a temperatura sob controle, né? Que é muito importante. Então a gente vai trabalhar com essas variáveis. Para aumentar a frequência, você precisa aumentar a voltagem. Tá? Só que quando você aumenta a voltagem, você aumenta a temperatura. Esse é o jogo, pessoal. Para aumentar a frequência, precisa aumentar a voltagem. Quando aumenta a voltagem, aumenta a temperatura. Chega um momento que a temperatura está muito alta, você não pode mais aumentar a voltagem e não vai mais poder aumentar a frequência, você chegou no seu limite. Ou se você tiver um cooler muito bom, ainda assim que a temperatura esteja sob controle, você já chegou aqui na casa de 1.4, 1.45 volts e não é bom ir acima disso porque você já vai correr risco de degradar a sua CPU. Então, trabalhar com esses parâmetros. Tá? Só dando aqui um pouco de curiosidade, quando for overclock de DDR, de memória, a memória DDR4 ela já trabalha com uma voltagem bem mais alta, 1.5 volts, outros parâmetros, mas também você vai trabalhar mais ou menos com os mesmos. Overclock, vocês vão sempre trabalhar com esses 3 parâmetros, pessoal. Voltagem, temperatura e frequência. Tá? Então, por isso é fundamental ter um cooler bom. Sem um bom cooler, eu tenho aqui um de 240 que não é entrada, na verdade, para esse tipo de coisa, mas como eu fiz o delete, mais esse cooler e mais umas outras tweaks que eu dei aqui na minha máquina, botei uns pads térmicos melhores, eu consegui manter a temperatura relativamente sob controle. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou dar um stress na CPU aqui e a gente vai ver a temperatura subir aqui da minha CPU. Então, tá aqui, ela bateu 64 graus nesse teste de stress. Esse teste é um teste relativamente leve, mas ele equipara um jogo. Eu já fiz mais ou menos essa comparação. Esse teste aqui do CPU-Z ele é legal, que é mais ou menos a temperatura que tua CPU vai atingir quando tu estiver jogando, porque o jogo ele não carrega o processador muito o tempo todo, ele fica oscilando, então a temperatura fica mais ou menos nessa casa. Se você fizer um teste como o Prime 95, Cinebench 15, Cinebench 20, vocês vão ver que vocês vão pegar uma temperatura bem maior. Veja que a VRM também já subiu aqui. Tá? VRM é importante essa temperatura, normalmente até 100 graus elas trabalham, as VRMs, mas a 100 graus ela já começa a perder muita eficiência, é melhor manter isso aqui até 70 graus, 75 graus. Tá? E VRM, se ela aquecer muito, também causa throttling no processador, ou seja, seu processador vai reduzir performance. Então muita gente às vezes está fazendo overclock e acha que está ganhando performance porque o processador está numa boa temperatura, ele está com uma puta frequência e tal, mas a VRM dele não é boa, está esquentando muito e está tendo throttling e o resultado que ele está tendo não é bom, tá ruim. Eu vou parar aqui o teste, a gente mais ou menos estabilizou aqui em 67 graus, só para vocês terem uma ideia. Só vamos olhar os cores aqui, 68 no mais quente, 66, 65. Essas minhas temperaturas estão muito boas porque eu fiz o delete. Eu falei para vocês, eu uso metal líquido dentro da CPU, entre o chip e o dissipador fora. Não é bom colocar metal líquido, tá, pessoal? Tem gente que fala isso, não é bom. Principalmente se o seu dissipador for de cobre, porque o metal líquido vai correr o cobre. Tá? E fora basta colocar uma boa pasta térmica, uma Cryonot ou
Uma pasta térmica boa, que não seja aquela mais barata, já vai ser suficiente. Tá? Então, essa aqui é mais ou menos a temperatura, um estresse aqui rodando. Tá? Eu vou parar, então tudo sob controle. Como viram, esse meu 5.0 a 1.35 volts é o overclock ideal para esse processador 7600K. Roda 24/7, ganhei 15% de performance free. Na performance de um core é até melhor, a percentagem deu até melhor aqui, eu esqueci, depois eu apaguei de ver, mas eu lembro que a percentagem deu até melhor na frequência de um single core. Então, por que fazer overclock, pessoal? É por isso, é performance gratuita que você destrava dentro da sua máquina, sem contar que é uma diversão você mexer no seu computador, é que nem quem tem carro, que gosta de mexer em carro, você dá uma tunada, enfim. E o risco é praticamente zero. Não é total, porque você sempre pode, a estupidez ela não tem limites, né? Então, claro, pode fazer merda. Mas o problema vai ser sempre se você aumentar muito essa voltagem ou se você deixar seu computador ficar muito quente. Tá? Então você tem que monitorar esses fatores com muita precisão. Monitorando isso, você não vai ter problemas. Tá? Outra coisa que é importante, pessoal, eu estou fazendo toda essa introdução antes da gente entrar no overclock em si. Talvez tenha muita gente que já desistiu do vídeo até aqui, mas a gente vai chegar lá. Tá? Outra coisa que é importante, overclock é um ajuste fino, então muitas vezes vocês vão ver que vocês vão estar conseguindo rodar até numa frequência mais alta, mas quando você for fazer o teste de benchmark, o seu score caiu, então você perdeu performance. Então quer dizer que alguma coisa lá dentro, ainda que a temperatura não esteja muito alta, ou que o computador não deu crash e o teste finalizou, mas alguma coisa está dando erro, e a performance, ou aí você vai ter que ou diminuir um pouco a frequência ou aumentar um pouco a voltagem, se você ainda puder aumentar a voltagem. Tá? Beleza? Então vamos parar com a lenga-lenga e vamos direto aqui para a BIOS mostrar como é que se faz. Eu vou fazer esse vídeo sem corte, pessoal, não tenho muita paciência de ficar editando também. Se você quiser, você pode passar o vídeo, se você quiser ir direto para uma parte específica, mas se você assistir tudo, você vai aprender bastante, eu tenho certeza. Tá? Então vamos entrar aqui na BIOS, ok? Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar ser mais simples. Eu vou salvar esse meu perfil para não ter depois que refazer isso tudo de novo. Eu vou salvar nesse perfil 2 aqui. Ok, salvei. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui e vou carregar as configurações de fábrica da minha BIOS. A gente vai fazer juntinho aqui do zero, tá? Carreguei. Aí aqui você pode vir dar salvar e sair ou apertar F10. Só que antes de fazer isso, só para o meu Windows não instalar os drivers dos dispositivos aqui que eu não estou usando, eu vou desabilitar os dispositivos que eu não estou usando, como eu já mostrei no meu vídeo de configuração da BIOS, porque senão o Windows reconhece esses dispositivos e começa a baixar drive para ele, enfim, e eu não quero isso acontecendo. Isso aqui é só para mostrar para vocês. Então, gráfico interno, que é a GPU on-board, não uso, desabilita. Controlador de áudio on-board eu não uso, mas se você usa, eu vi que muita gente via meu vídeo desabilitado, isso aqui ficava sem áudio. Você só desabilita, eu não uso porque eu tenho uma placa de áudio externa, mas se você usa o áudio da sua placa-mãe, isso aqui tem que ficar habilitado. Tá, desabilita, isso aqui a gente não precisa mexer. Periférico, aqui tá certo, PCI Express, ok. O controlador de LAN on-board eu uso, que isso aqui é a sua placa de rede, você está usando, internet. Isso aqui eu já expliquei, tudo lá no meu outro, RGB Fusion, isso aqui eu desabilito. Isso aqui é merda, aqui. Isso aqui são umas funções aí dessa placa-mãe, realmente essa Intel Trust Technology eu já pesquisei uma época que não é nada importante, eu até esqueci o que é, mas não faz diferença nenhuma, eu nem mexo. Como eu já dei aquela dica anterior, se você não sabe o que não vai fazer diferença, não mexa. Essa função também aqui, eu lembro que eu já pesquisei, mas não é importante. Isso aqui é o corrente do meu USB 3.0, isso aqui eu já falei, quando você usa alguns dispositivos que necessita de um pouco mais de voltagem, você pode
descompensar por aqui, não é o caso, fique normal. Meu pai, fica voltando aqui, tá. Thunderbolt Configuration, não estou usando minha placa Thunderbolt. Eu vou até desabilitar isso aqui, minha entrada Thunderbolt, isso aqui eu não tinha nem desabilitado outra vez, mas é até bom desabilitar porque eu não uso isso aqui. O meu controlador SATA off-board, eu não tenho nenhum controlador off-board. Trusted Computing, são umas funções que não tem. BIOS Guard Technology, Network Stack, tudo desabilitado. NVMe, tem os meus 2 drives de NVMe, o meu novo drive NVMe de 1 TB que eu comprei da XPG, S11 Pro, 3.500 de leitura, 3.000 de escrita, excelente. Acabar com essa frescura, e mais 250 do Samsung Evo, então agora eu estou com 1 TB, mais outros 250 que eu tenho, 1,5 TB de storage de altíssima performance. Isso aí, se você quer tirar o máximo de performance da sua máquina, todos os componentes têm que ser de alta performance. Não adianta ter um processador rápido, uma memória rápida e um HD lento, ou um processador rápido, um HD rápido e uma memória lenta. Então, enfim, você vai ter um gargalo e você vai estar desperdiçando os outros 2 componentes, porque eles vão rodar por baixo. Então, full screen logo desabilito, ordem de boot está ok, fast boot desabilitado, esse Windows Features eu coloco aqui, mas eu já disse que eu não sei se faz diferença nenhuma, mas como eu tenho o Windows original eu coloco. Até bom dar uma pesquisada o que isso faz, mas eu já, como eu falei, já tenho essa máquina há 4 anos, pessoal, eu fiz isso há muitos anos atrás, logo que eu comprei, passei quase 1 ano mexendo aqui, hoje algumas coisas, eu só sei que, eu só lembro que a configuração é essa, mas já nem lembro exatamente porquê, mas na época eu pesquisei. Vocês têm que pesquisar as coisas de vocês, vai na internet, tem muito tutorial, vai pesquisando aquilo que vocês precisarem saber. Aqui o vídeo já está ficando muito longo, mas eu vou tentar ser mais objetivo. Então, estou só desabilitando aquilo que eu não uso para o meu Windows não instalar nada aqui que eu não quero, e vou colocar os meus fãs aqui tudo no máximo, tá, pessoal? Então eu resetei minha BIOS, eu botei as configurações de padrão da BIOS. Aqui os meus fãs eu vou botar tudo no máximo, porque eu já expliquei porquê. Se você vai fazer overclock, seus fãs tem que estar todo no máximo, a não ser que você mora num lugar bem frio e tal, resfriamento, aí vai depender da sua temperatura, né? No meu caso, eu moro numa cidade quente, além do que eu gosto de preservar meus componentes. Você vai fazer overclock, você não tem que estar preocupado com barulho. Tem que estar tudo no máximo, porque, enfim, você quer as suas temperaturas e sua refrigeração, as temperaturas mais baixas possível. Bem, então zerei as configurações da BIOS, só fiz desligar tudo aquilo que eu não estou usando, né? Como eu já ensinei no outro vídeo de configuração da BIOS. Se você não quiser fazer overclock mais nada, você tem que só fazer isso na sua BIOS. Da F10, salvar a configuração, apertar sim e seguir usar. Mas, perfeito. Aí vamos voltar aqui agora para o Windows e vamos ver como é que a performance do computador dele padrão, sem overclock nenhum, para a gente ter uma ideia. Vamos entrar aqui no Windows, a gente vai abrir de novo o CPU-Z e fazer aquele mesmo teste que nós fizemos lá da outra vez. Ok, vamos lá. CPU-Z. Cadê? CPU-Z. Então aqui vocês veem que o meu processador está aqui em 4.5, tá, pessoal? Ele está aqui cravado em 4.5 e está jogando 1.224 volts no core da CPU. Para essa velocidade aqui, essa voltagem é alta, eu já expliquei isso até no outro vídeo, tá? Esse processador ele roda com essa frequência numa voltagem bem baixa. Isso aqui é outra coisa, chama undervolting, que é o oposto de overclock, tá, pessoal? Então, undervolt é muito bom também, porque se você quer só ter uma boa performance, mas sem, sei lá, por algum motivo você não quer fazer overclock, que eu acho uma bobagem, mas
Se a pessoa não quiser, você pode fazer o undervolt. Então você quer rodar aqui no 4.5, que é o que vem de fábrica, esse 7700K da Intel, 7700. Você vê que ele está jogando uma voltagem alta demais, isso aqui é desnecessário, vai gerar calor desnecessário, seus ventiladores vão rodar mais rápido e com o tempo, ainda que essa voltagem seja uma voltagem baixa, não quero dizer que ela vai degradar a sua CPU, que degradar não vai, mas se você pode usar uma voltagem mais baixa, muito melhor, até porque se você quiser fazer um overclock depois, você pode aumentar mais. Você pode vir aqui e manter nessa mesma frequência aqui de fábrica e só diminuir essa voltagem. Ele está cravado aqui, pessoal, porque isso é outra coisa que vocês têm que vir aqui no Windows, no Power Plan do Windows e colocar aqui High Performance e no caso tem nesse Windows novo aqui, que acho que desde o outro já tem esse Ultimate Performance, só que esse aqui ele não vem, você tem que destravar isso aqui, jogar um comando lá no Command Prompt, pesquise na internet, tá? Isso aqui é para máquinas de high-end PC, tá? Então se você não tiver um high-end PC, ou higher end no caso, né? uns PCs mais de ponta, né? Não precisa também ser o high-end do high-end, até porque o meu nem é mais, já foi um dia próximo, mas hoje em dia não é, mas em breve vai chegar, agora eu vou passar por Ryzen, que realmente agora o Ryzen veio espancando, então vou fazer vários vídeos, a gente vai fazer live mostrando, montando minha máquina nova, overclockando, vai ter muito conteúdo interessante pela frente. Inclusive eu peço para vocês desde logo ajudarem, indicarem o canal, curtirem, que eu quero ver se a gente chega a 1000 inscritos para eu poder começar a monetizar esse canal e poder fazer mais coisa. Então eu uso esse Ultimate Performance, isso aqui já faz o clock do processador ficar no máximo sempre. Se você tiver imbalanced, tá? Vamos colocar aqui e ver o que acontece, ó. Ele cai na mesma hora, ó. Tá vendo? Então ele entra em modo de hibernação, de economia de energia, né? Então não está usando, olha aqui, a voltagem caiu muito. Então isso aqui, para a maioria das pessoas, isso aqui não faz diferença, você economiza de fato bastante energia. E se você quer economizar energia, sua conta de luz é muito alta, enfim, você não quer seu computador... a maioria das pessoas não vai nem notar a diferença, mas assim, a questão não é aqui, você não compra uma Ferrari para andar a 20 por hora, você não compra um carro esportivo para ficar economizando gasolina, se você quer um carro econômico, você vai comprar um 1.0, pô. Né? Então, se você tem uma máquina melhor, se você quer fazer overclock, essas coisas aí, você tem que usar tudo no máximo. Então, eu gosto de usar meu PC sempre no top da performance, para ele estar sempre bem responsivo, enfim, sempre no máximo. Mas tudo tem um custo e no caso aqui é consumo de energia. Mas vê que ele caiu bastante aqui, mas eu vou botar só para vocês verem como uma pessoa normal, ou seja, a pessoa comprou o computador, não fez nada, o Windows no padrão, a BIOS no padrão, só fiz lá desabilitar, como eu expliquei para vocês, a gente vai fazer aquele mesmo benchmark da outra vez. Tá? Vamos ver. Vamos colocar Vamos selecionar aqui, colocar o 7700. Vamos colocar o 7700. E vamos dar um bench aqui na CPU. Ó, vocês podem ver que a minha CPU ela tá igual ao padrão, né? Veja quanto a gente perdeu aí de performance. Ela tá um pouquinho acima, pessoal, por quê? Só pelaquela... eu já ganhei aqui quase uns 100 pontinhos acima por dois motivos. Primeiro que esse meu chip pelo overclock eu consigo dar nele, ele é um chip um pouco bom para overclock, vocês vão ver que é a loteria do silício, a qualidade do seu chip vai variar, então tem chip que é muito bom de overclock, tem outros que não conseguem, você precisa de muita voltagem, ele nunca atinge uma frequência muito alta e estável, isso aí é loteria. Normalmente, se você comprar um processador K desse para overclock, a chance de você ter um bom chip é alta, mas na vida pode acontecer. Então, vocês viram aqui que o que a gente perdeu de performance aqui, tirei o overclock, ou seja, meu processador está praticamente igual, 3% a mais, e esse 3% de performance é aquilo que eu falo para vocês, pessoal. Só de eu configurar a minha BIOS ali, desliguei uma série de coisas, deixei ela no padrão, tá? O meu Windows vem instalado, o computador, uma máquina toda bacana, a gente já tem aqui 3%zinho, né? E aqui 7% no Unicore, mas isso aqui é uma diferença negligente. O importante é ver que eu tinha 15% a mais de performance e isso aqui, se você comprou de fábrica, você não tem, está perdendo, né? Então, agora a gente vai voltar para a BIOS e vamos fazer nosso overclock lá.
Queria ter feito um vídeo curto, mas eu não consigo, rapaz. Esses vídeos eles acabam ficando longos, mas, bem, o importante é o conteúdo. Se você quer aprender, então vamos lá. Eu quero, inclusive, eu vou salvar esse perfil aqui também. Eu vou botar nesse perfil 1 aqui. Salvar esse perfil 1, só para a gente ter um padrão salvo, com tudo desabilitado. Bem, então a gente vai aqui, você vai procurar na sua placa-mãe, isso aqui vai variar de placa-mãe, de fabricante, mas eu já falei, cara, todas essas funções elas vão ter. Usa uma da Gigabyte, se você tiver uma da ASUS, ASRock ou qualquer outra marca boa de placa-mãe, você vai ter menus ligeiramente diferentes, coisas diferentes, mas as funções vão ter a mesma. Você vai ter que procurar as funções avançadas normalmente, né? E você vai procurar as funções avançadas de processador. Aqui a gente não vai mexer ainda em memória, eu já tenho um vídeo de overclock de memória, mas depois eu vou fazer até, talvez eu faça aqui um pouco mais detalhado, mas aqui como a gente vai trabalhar com processador, aqui no funções avançadas de frequência, no caso dessa placa-mãe, e funções avançadas de voltagem. É as duas que a gente vai praticamente precisar aqui, tá, pessoal? Então aqui, isso aqui é as BIOS da Gigabyte, tem umas bobagens, você tem um menu aqui, você pode mexer por aqui, né, para mudar. Então, para fazer overclock, vamos lá. Tem que lembrar que tem muita gente que está assistindo isso aqui pela primeira vez. A gente vai trabalhar, overclock é aumentar a frequência do processador. Para isso você vai precisar aumentar a voltagem para ter estabilidade nessa frequência mais alta, e aumentando a voltagem você vai ter mais temperatura. Para aumentar a frequência você tem que mexer aqui no clock ratio, que é o multiplicador da CPU. Como vocês estão vendo, está em 42 aqui, que é a base desse meu processador. Então ele tem 42 de clock base e 45 de turbo. Como vocês viram lá no Windows, se você botar lá no máximo do performance do Windows, ele já roda no turbo o tempo todo. Tá? Aqui é um overclock automático, então ele vai te dar aqui umas opções 7700, ó. Ele vai te dar aqui um overclock de 4.8, 5.0. Isso aqui eu não recomendo. Hoje em dia esses overclocks automáticos já são um pouco melhores, mas nas placas dessas últimas gerações. Mas ainda nessa não são muito bons. Você vê aqui, se eu tentar botar esse overclock 5.0 aqui, provavelmente até vai dar crash. Ele joga uma voltagem muito alta, as configurações não ficam ótimas, mas não custa tentar também. Como eu falei, eu já conheço a minha placa-mãe, eu já sei que esse aqui não é bom. Mas na sua tente, né? Faça manual, veja como é que fica, depois joga o automático, vê qual é a diferença que a placa, que a tua BIOS jogou lá automaticamente, aí verifica lá a tua voltagem, a tua temperatura, se a temperatura aumentou muito, se jogou uma voltagem muito alta, tá? Porque ele vai, se você usar isso aqui, ele vai configurar esses parâmetros automaticamente, né? Mas aqui a gente não vai mexer. Isso aqui é umas coisas da BIOS, da Gigabyte, que eu não entendo. Você tem os mesmos menus dentro do mesmo menu. Então aqui, se você vier em Advanced CPU Core Settings, você vai ter as mesmas funções que você tem aqui. Antes de entrar aqui, só rapidamente, isso aqui é o clock base do computador, ele tem que ficar sempre em alto ou em 100, tá, pessoal? Você pode fazer overclock por aqui, principalmente quando você está fazendo competição de benchmark, competição de overclock, vale a pena, às vezes, para ganhar aquele último farelo de performance. Isso aqui, inclusive, dá muita performance, mas também dá muita estabilidade. O aumento de 0.1, 0.2 aqui já causa instabilidade, mas já dá ganho de performance. Quando eu fiz uns benchmarks aí, na época que eu estava postando score lá no Trading Mark e tal, eu cheguei a fazer um overclock e aqui eu jogava 1.05 e consegui um bom score, mas o computador ele não ficava estável para usar direto. Só que não recomendo mexer nisso aqui, principalmente se você é iniciante, porque isso aqui pode dar problema, até porque isso aqui ele é o clock de todo o seu computador. Então você aumentou isso aqui, ele vai aumentar a frequência de tudo, desde o seu USB, a sua memória, o seu processador, né? Então tudo isso aqui, todas as frequências, e alguns podem dar problema. Tá, então vamos direto ao ponto. Você vai procurar aqui as configurações avançadas do core da CPU. Já falei, se a sua placa for de outro fabricante, ela vai estar em outros menus, mas se você procurar, você vai achar essas funções aqui, tá? Então aqui a gente tem o multiplicador da CPU, tá? Eu não quero, esse vídeo vai ficar muito longo, mas o que eu não falar aqui, pessoal, é o que não precisa mexer, tá? Esse aqui é o offset de AVX. O que é isso? AVX é uma instrução que o seu processador usa, que é muito pesada, que somente alguns programas usam, jogos não usam. Normalmente quem trabalha com produção de vídeo, de 3D, normalmente usa.
Então, esse AVX ele é muito pesado e consome muita corrente mesmo. Inclusive, isso aqui é o tipo de instrução que, se você estiver usando a máquina no limite, ela pode de fato puxar tanta corrente que pode danificar seu computador. Mas, como eu falo, eu só falo isso aqui para ser preciso, porque as chances, se você não fizer nenhuma bobagem, são muito pequenas. Então, esse AVS Offset é o seguinte: você dá um overclock aqui de, vamos dizer, de 5.2. E ele está bacana, estável, etc. Mas se você for rodar uma instrução AVX, o computador vai dar crash ou aumenta muito a temperatura. Então o que você faz? E é só quando roda AVX, o resto roda bacana em jogo, roda em tudo. Então, para você não perder esse overclock, você vem aqui dar um offset de 2, por exemplo. No caso, menos 2. Então, ele vai rodar 5.2 para tudo, mas quando você rodar um AVX, ele dá o offset e o computador roda 5.0. Aí ele roda estável, entendeu? A sua VRM não vai aquecer, então é para isso que serve. O On-Core Ratio, esse aqui é a frequência do North Bridge da sua placa-mãe. Então, essa frequência ela se comunica com a CPU. O ideal é que aqui você fique na razão de 1 para 1. Só que nas placas novas eu acho que você já consegue. E veja bem, pessoal, se você já tiver um processador aí dessas gerações bem atuais, você já tem muitas outras coisas. Ainda que o básico vai ser aplicado, você vai ter que aprender outras coisas lá. Principalmente se o seu caso for AMD, você tem Infinity Fabric, que é a frequência lá que se comunica entre aquele sistema da AMD lá, que eles usam os diferentes chiplets dentro da CPU, então tem a comunicação entre eles, feita por essa Infinity Fabric, que tem uma frequência, e ela tem que estar em paridade com a frequência da memória, tem todo um esquema lá que você vai ter que estudar se o seu caso for Ryzen, tá? Mas essa aqui é a frequência do North Bridge, o ideal é manter isso aqui igual a esse aqui, né? Ele está aqui igual, 4.2, 4.2. Só que quando eu der o overclock aqui, ele não vai me deixar aumentar, e eu já tentei de tudo. Até hoje eu não tenho certeza se alguma coisa que eu não estou fazendo certo, não descobri, mas acho difícil, porque eu já tentei de tudo. Acho que é uma limitação de segurança dessa placa, mas ela nunca deixa. Quando ele está no clock base, ele fica 1 para 1. Mas quando eu aumento esse aqui, ele sempre me dá uma diferença de 300 MHz. Então, se eu jogar aqui, um exemplo, 5.3 aqui só vai ficar 5.0. Se eu jogar aqui 5.0, aqui só vai até 4.7. Eu posso até jogar aqui 5.0, mas quando eu olhar lá no Windows, na verdade só está 4.7. Ou seja, ele limita aqui sempre 300 a menos do que esse, quando eu dou o overclock. Quando ele está padrão, ele bate igual. Essa é a minha dúvida. Então, só que eu já tentei colocar igual, eu digito, fica igual, mas na hora não fica. Até uma coisa que de repente eu tinha até abandonado isso, tinha desistido, de repente vou voltar a dar uma olhada. Esse CPU Flex Ratio Override, isso aqui é para fazer offset. Essas funções aqui eu já desisti de usá-las, porque na minha placa-mãe eu não sei porquê, elas não fazem diferença. Eu já testei, já fiz, elas não mudam nada, dá a mesma coisa. Então vamos lá, no overclock você vai ter que mexer no multiplicador da CPU para aumentar a frequência, é a primeira coisa, tá? Mas antes da gente fazer isso, eu quero que vocês venham aqui, vocês vão ter que vir aqui fazer algumas configurações no seu processador. Então vocês vão desabilitar aqui, vocês vão procurar, isso aqui vai ter na BIOS de vocês em algum menu. Se for Gigabyte a placa-mãe de vocês, vai estar parecida com a minha. Se for Asus, outra marca, vocês vão ter que procurar, mas você vai ter. São os limites de corrente, aqui, etc. Então você vai ter que procurar aqui, vamos lá. Speed Shift Technology. Aqui já vem desabilitado por padrão, que isso aqui é o que muda a frequência do processador para economizar energia. Mantém desabilitado, se tiver habilitado, desabilita. Vou fazer o overclock. Você vai procurar todos esses estados C aqui do seu computador e desabilitar. São os estados de economia de energia, tá? Isso causa instabilidade, isso aqui o overclock não é ideal. Tá? Estado C, a gente vai desabilitar todos. Desabilitar. Essa função aqui, EIST, ela também controla essa questão da frequência. Como eu disse, algumas coisas nessa minha placa aqui não faz muita diferença deixar em auto ou desabilitado, mas essa aqui é uma delas. Mas a gente desabilita aqui na sua, eu quero, como vocês vão fazer em casa, tem que desabilitar. Voltage Optimization, Disabled, ok. Esse package Seed State Limits também você pode desabilitar. No meu não faz muita diferença, a gente deixa aqui no alto, mas
Isso aqui não é só esses aqui mesmo, tá? Então você vai desabilitar esses estados C antes de começar a mexer em frequência, tá? A primeira coisa aqui, todas essas funções que visam hibernação da CPU, que redução de energia, se a gente vai estar fazendo overclock, você não vai fazer isso. Se você tem um excelente cooler, você já sabe o que faz, agora é só para galera avançada. Se você está fazendo a primeira vez, é só isso que você tem que fazer, pessoal. Isso aqui eu só estou para não perder a oportunidade de passar informação. Se você já é avançado, quer tirar, principalmente para competição, você pode vir aqui mexer no TDP e aumentar a corrente que a placa-mãe vai liberar para sua CPU. No caso aqui ela está limitada em 160 watts, amperes aqui, perdão, no caso. Isso aqui pode causar, claro, quanto mais corrente, mais degradação, mais temperatura, mais tudo. Para isso você tem que ter um excelente cooler, saber o que você está fazendo, etc. Né? Mas assim, aqui você pode jogar no máximo, que no caso seria aqui no meu é 255. Ainda que ele nunca vá usar o máximo, mas pelo menos você garante que está liberado. Nessa minha placa aqui, já fiz o teste, se deixar em alto, ela libera se necessário o quanto for. Então você vem aqui também em TDP, aumenta esses limites aqui que está em 91 watts da Intel. No alto, esse 91 aqui não significa nada. Se precisar, eu já fiz o teste, isso aqui vai puxa quanto precisar. Mas você pode aumentar isso aqui tudo no máximo para evitar. Mas isso aí já é uma parte avançada. Se você, primeira vez ou ainda é iniciante, só faça isso que eu falei aqui, desabilite. Aí você vai vir aqui para cima, para a frequência do clock ratio e você vai digitar a frequência que você quer utilizar. Tá? No caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma outra forma. Desabilitou isso aqui, você sai daqui por enquanto, tá? Da ESC, e você vai vir aqui na voltagem. Tá? Aqui tem várias formas de fazer isso aqui. Tá? Você vai vir primeiro aqui em Advanced Power Settings, você vai procurar, ou na sua placa-mãe, eu tenho certeza que tem essa função, no fornecimento você vai procurar VCore Load Line Calibration. Nessas novas tem até vários Load Line Calibration de várias outras linhas de voltagem. Nessas aqui você vai ter o VCore. Tá? Você vai vir aqui, isso aqui é o que mantém a sua linha de voltagem para sua CPU estável. Eu já expliquei isso no meu vídeo da BIOS, não vou repetir. Se você quiser, vai lá dar uma pesquisada, dar uma assistida para você entender melhor. Mas isso aqui, no caso, você tem vários níveis, ou seja, ele segura o V-Droop, que é quando você joga uma carga, a voltagem tende a cair um pouco. Então isso aqui ele tende a segurar. Quanto maior o nível, mais ele joga para cima para tentar compensar. Se você tem muitos níveis, às vezes não é bom também jogar muito alto, porque você pode setar, vamos dizer, 3.5 e na hora que der o load ele joga para 4.5 e aí você vai estar tendo uma voltagem real muito maior que você quer. Tem que verificar isso. Mas no meu caso, nesse aqui, como eu falei, já conheço minha placa-mãe, já fiz todos os testes, você tem Standard, High e Turbo. O único que funciona é o Turbo, os outros dois não fazem diferença nenhuma. Tá? Então você vai fazer isso, vai voltar e vai vir aqui para VCore Voltage Control, para a voltagem da sua CPU. Pessoal, aqui é o seguinte, tem várias formas de fazer isso. Antigamente eu fazia de uma forma que é muito lenta, mas é bom se você for fazer a primeira vez para você conhecer seu processador. Então o que eu fazia aqui? Eu jogava o mínimo que meu processador rodava, então eu jogava 1.0, tentava botar na frequência padrão dela, de 4.5. Computador, aí ia ver, se botasse, eu fazia o teste, se passasse, bacana, ele roda 1.0, beleza, eu já sei que meu computador roda na frequência de fábrica 1.0 volts. Né, ou seja, muito mais baixo do que a placa-mãe está jogando alto nele. Aí daí dá para ir aumentando a frequência e aumentando a voltagem. Mas hoje em dia eu faço de uma forma diferente que eu vi que é mais rápido. Então como é que eu faço agora? Você vai ver, bate aqui. Você vai ver seu cooler, né? Então você sabe, dependendo da qualidade do seu cooler, você tem que ver qual é a capacidade de dissipação térmica dele. Você vai ver lá, pesquisa na internet, quantos ele consegue, mas também faz o teste no Windows. Então aqui, como é que eu faço agora? Qual é a voltagem? Eu chego aqui e falo, qual é a voltagem que eu me sinto seguro de tentar rodar minha CPU com o cooler que eu tenho? Então vamos dizer que no seu caso é 1.25 volts, ou no seu caso, lembrando, se vocês tiverem CPUs com muitos cores, ou seja, de 6 cores, 8 cores, essa voltagem aqui ela vai ser mais baixa, porque quanto mais core, mais calor, mais tudo, né? Então, de toda sorte, qual é a voltagem que eu me sinto confortável, que eu quero rodar
só para não ficar confuso, como eu fazia antes, chegava aqui, rodava uma voltagem bem baixa, pá, tentava botar, via se botava na frequência padrão dele. Se botasse, eu fazia o teste, passou no teste, aí eu ia aumentando a frequência até ele não botar mais. Quando ele não botava mais, eu aumentava 50 milivolts aqui na voltagem. No caso, não 1.5, pessoal, 1.05. Então, e aqui 1.05. Tá? Pelo amor de Deus, tomem cuidado. Isso aqui é de 50 milivolts, 50, 25. Aí faria isso, aí tentava ver se ele botava. Se ele botava, fazia o teste, dava instabilidade. Voltava aqui, aumentava mais 0,25. Então, 1.075. E aí sim, aí o computador ia botar, passava no teste bacana. Aí eu ia lá, aumentava a frequência mais um pouco ainda, mais uns 100 MHz, né? Vamos dizer, para 4.6. Aí tentava botar. Ele botava 4.6, bacana. Aí botava 4.7, tentava botar com essa mesma voltagem. Ele ia dar erro, não ia botar, ou dava algum erro na hora de fazer o teste de estabilidade. Eu vinha aqui, aumentava e ia fazendo esse processo, tá? Então isso demora muito, mas é importante porque você conhece bem a sua máquina, você sabe exatamente com o que frequência ela roda em cada voltagem. Eu conheço esse meu processador, eu sei que ele roda, por exemplo, a 4.5, eu sei que ele roda em 1.1 volt, tá? Que é bem baixo. Então dá para rodar ele padrão assim, roda frio, lindo, mas com a performance com aquela que eu mostrei agora para vocês. Mas como eu faço hoje em dia, eu acho que é bem mais rápido. Então se você tem um bom cooler a água, de preferência um radiador 360, mas um 240 já dá, uma boa máquina resfriada. Então, e você já fez o delete, pô, eu sei que eu consigo... Primeiro eu fazia um teste aqui, jogava 1.2 volts, tá, pessoal? Se você não sabe, jogava 1.2 volts e tentava ver qual é a frequência aí. Com esse 1.2 volts fazia o teste, via qual é a temperatura que ele aumentava. Aí ia tentando aumentar a frequência com esse 1.2 volts, até ele não botar ou dar problema. Se ele, aí vamos dizer, botou 4.6, botou, rodou bacana, temperatura boa, passou no teste de estabilidade. Aí volta, aumenta 4.7, é 1.2 ainda. Rodou bacana. 4.8, rodou, não rodou mais a 4.2, aí vem aqui e aumenta. Né? Aí, então assim, o que eu faço hoje em dia? Eu já saio da voltagem máxima que eu quero alcançar, então eu sei que com esse meu cooler, com o delete, a voltagem que eu me sinto segura aqui é 1.35 volts. Tá? Essa é a voltagem que eu consigo. Então, a partir daí, eu vou tentar chegar na frequência que essa voltagem me permite. Então, eu volto aqui, aí você tem 1.35 volts. Né? Essas voltagens aqui, pessoal, depois vocês podem calibrar. Isso aqui é para overclock de memória, ajuda na estabilidade da memória do controlador, mas isso aqui degrada muito a CPU, é 1.2 volts no máximo aqui. Enfim, isso aqui dá para você controlar. A única que eu vou mexer é essa aqui 1.10 volts. Eu descobri isso aqui, cara, nessa placa, vocês têm que pesquisar, mas essa é uma voltagem que ninguém entende muito o que ela faz na internet. Havia um mito. O que todo mundo sabe é o seguinte: se você baixar essa voltagem aqui nessas placas-mães aqui, ela reduz muito a temperatura do processador e não afeta em nada a estabilidade. No meu caso, até aqui. A partir daqui ela começa a afetar a estabilidade. Mas aí tinha umas pessoas na internet dizendo que essa função aqui, o sensor tinha problema, ela dava, se você mexesse aqui, ela dava uma temperatura falsa lá, então na verdade parecia que a tua temperatura estava baixa, mas você estaria estressando o seu computador e no caso ia estar causando dano a ele, mas a verdade é que depois eu pesquisei muitos fóruns, ninguém sabia exatamente. O fato é que chega um momento que você tem que confiar na sua experiência. Eu já testei, retestei e de fato isso aqui funciona, ele baixa a temperatura e não tem problema nenhum. Eu tenho meu computador há 4 anos rodando ele overclockado até o talo da rabiola aí, nunca tive problema nenhum, né? E as minhas temperaturas sempre sob controle, né? Mas só para não complicar, só para vocês saberem que eu mexo nessa voltagem aqui, mas por enquanto eu vou deixar ela em alto, tá, pessoal? Vou deixar ela em alto aqui para não mexer. Ok, então vem aqui, joguei a voltagem máxima que eu quero alcançar aqui, que eu já sei. Vou voltar aqui para as frequências, sai aqui, volto aqui para a frequência. Ok, vou aqui na frequência da CPU, você pode fazer por aqui ou você pode fazer por aqui, né? Isso aqui só para complicar, porque é 2 menus, o mesmo menu, um dentro do outro, mas não precisava, mas tudo bem. Aí você vem aqui e digita, aí você vai vir, quanto é que eu quero? 4.6, será que 4.6 roda naquela voltagem?
Aí você vai lá, dá Enter, né? Você vem aqui no On-Call Ratio, tenta colocar 4.6 também, que seria o ideal. Vocês vão ver que no meu caso ele não vai funcionar, eu não sei porquê, ele aparece que foi, mas não vai. Seria o ideal. Para estabilidade é melhor que fique em 4.3, né, como 300 MHz, como eu já falei para vocês. Aí vocês vão ver, isso aqui é um teste. Primeiro eu não mexeria nesse aqui, tá? Eu deixaria ele em alto, ficaria overclockando só até aqui. Quando você chegasse na estabilidade aqui, eu vinha aqui e começava a aumentar esse aqui, até vocês darem, até aí vai ter fazer teste de estabilidade, até uma hora que não vai passar. O ideal é ficar 1 para 1. Né? Então, para não ter duas variáveis, se tu começar a mexer nesse aqui e nesse aqui ao mesmo tempo, tu não vai saber qual é o que deu problema. Então é por isso que vai mexendo uma variável por vez. Né? Jogava 4.6 aqui, aqui deixaria em alto. Quando chegasse no meu overclock estável, eu voltaria. Eu já conheço, como eu falei, isso aqui é para ganhar tempo, eu já conheço a minha máquina. Tá? Aqui eu vou tentar 4.6, com aquele 1.35 volts lá. Aqui você pode fazer de duas formas. Você pode simplesmente, já expliquei isso aqui, vim aqui deixar em alto ou habilitar, que é a mesma coisa. Vim aqui digitar 4.6 em cada um dos cores. Tá? Isso aqui vocês têm que fazer um teste para ver se, porque numa placa-mãe antiga que eu tinha, se eu não fizesse isso, se eu só mexesse aqui, o turbo não chegava no que eu queria, eu tinha que vir botar core por core. Nesse aqui, eu já vi que não faz diferença nenhuma. Tá? Então eu vou fazer primeiro deixando no alto, como vem de fábrica, só mexi aqui na frequência do core da CPU e do core do Northbridge. Botei 46 aqui, 46 aqui, mexemos lá na voltagem, tá? Botamos a nossa voltagem já no máximo, mas que eu quero chegar, aquele máximo eu já não vou mais agora mexer em voltagem. Como eu já sei que aquela 1.35 volts é o meu limite, tanto de segurança, de conforto, de degradação da minha CPU, quanto do que o meu cooler é capaz de aguentar, né? Então vou deixar lá e agora a gente vai só aumentando a frequência. Vai ter uma hora que a gente vai aumentar a frequência a um ponto onde aquela voltagem não vai mais segurar e vai dar crash. A partir daí eu sei que cheguei no meu limite, eu vou aqui reduzir um pouco a frequência e tenho meu overclock. A outra forma é aumenta a frequência, deu crash, aumenta um pouco a voltagem. Aumenta a frequência, deu crash, aumenta um pouco a voltagem. Só que você vai chegar num ponto onde tu vai bater aqueles 1.35 volts lá, que no meu caso, como eu disse, eu já sei que é 1.35, então não vou perder aqui tempo. Tá? Mas você sabe que você pode fazer dessa maneira. Então, fui lá, setei a voltagem no limite que eu quero, recomendo que você comece mais baixo, ou de acordo com o seu cooler, eu estou repetindo, mas isso não é nunca demais enfatizar, e aumenta aqui a frequência. Então você vai vir, aumenta 4.6, vai lá, buta, tá? Porque o vídeo vai ficar muito longo, aí volta, passou tranquilo. Por exemplo, eu vou dar aqui F10, eu sei que vai botar nessa frequência, tá? Porque eu sei que ele roda 5.0 nessa voltagem de 1.35, então se ele rodar 5.0, ele vai rodar a 4.6, não por óbvio. Tá? Então só para vocês, mas só para a gente ter uma ideia aqui, eu aumentei 100 MHz só. MHz só, a gente vai vir aqui, CPU-Z, vamos abrir aqui o CPU-Z, vamos abrir também o Hardware Info. Então, como eu deixei minha voltagem fixa, minhas temperaturas vão ficar praticamente a mesma, mas aqui está 4.6, mas olha aqui o que eu falei para vocês, o meu ring clock, que é aquele clock do meu Northbridge, lá que eu botei em 4.6 também, ele fica em 4.3, mesmo setando lá em 4.6, então não sei que porra é essa, eu já tentei. Se alguém tem essa placa-mãe, inclusive, se vocês conhecem, sabem como resolver isso aqui, mandem nos comentários aí, porque isso aqui realmente é um mistério, mas é isso, cada seu hardware tem um limite, o meu, como eu falei, já desisti de forçar isso aqui, não consigo deixar igual, ele sempre fica 300 MHz abaixo, aqui está 4.6, tá? Então aqui rodou 4.6, a nossa voltagem aqui, vocês vão ver aqui, tanto aqui, 1.35 volts, 4.6 em todos os cores, né? Vamos aqui no bench, fazer aquele bench que nós fizemos da outra vez, ó, já ganhamos um pouquinho, mas ganhamos muito pouco, né? 100 MHz, você vê aí que é realmente muito pouco.
CPU aqui bateu 72 graus, veja que está bem mais alto do que daquela outra vez, né? Chegou aqui numa temperatura, por isso que a nossa performance, olha aqui, ó, nossa performance nem melhorou muito do outro teste. O outro teste deu melhor. Ó, a gente está praticamente igual a gente estava no outro teste. Ó, que 2% nós ganhamos, né, com 100 MHz apenas, e também porque, enfim, é um overclock muito pouco. E só para ter uma ideia aqui da temperatura, ó, como eu não mexi naquela voltagem que eu falei lá para vocês, aquela aqui embaixo, eu deixei ela em alto, você vê aqui que a minha temperatura que a gente estava batendo 64, 60 e pouco, já está aqui em 70 e pouco, 73, né? E nós temos aqui a VRM aqui também, que está tranquila para esse tipo de load aqui, ela não vai carregar muito. Mas no Prime 95 essa VRM aqui vai fritar e vocês têm que ficar de olho nisso. Além do que, ressalto, tem que botar ventilação na VRM, cuidar, não é só o processador que aquece, lembrem disso, não é só o processador que aquece. VRM é muito importante manter resfriada, se ela aquecer demais vai dar throttling também. Então, fizemos esse overclock básico, não deu muita coisa, mas vocês viram como é. Mantive aqui naquela, né, na minha voltagem fixa, né, e vou aumentando a frequência. Então aqui vamos voltar e fazer logo o que a gente já sabe que funciona, né? Voltando aqui para BIOS, para economizar tempo, então daqui eu já iria direto para o 5.0. Só que, como eu disse, porque eu já sei que meu processador roda, eu estou enfatizando isso porque eu sei que vai ter gente que vai pegar isso aqui e vai tentar jogar 1.35 volts na sua CPU e vai tentar rodar igual ao meu e provavelmente vai ter uma temperatura muito alta do computador, vai reiniciar ou não vai bootar e pode até ter um risco de ter um dano. Então, para você chegar lá no 1.35, vai aumentando aos poucos, vai vendo a tua temperatura. Lembra que é 85 graus o máximo. Vê que a minha nem bate 85. Né? Então, se eu quisesse, eu ainda posso aumentar. Né? Então, aqui o que aconteceria? A gente voltaria aqui no mesmo lugar, viria aqui, ok? E jogaria aqui 4.8. Tá? Aqui tentaria colocar 4.8. 4.8, mas como vocês sabem que aqui não funciona, né? Eu já tentei inclusive jogar tipo para tentar ludibriar, vamos dizer aqui 4.8, então como dá 300 a menos, eu jogaria aqui 5.1 para ver se dá uma diferença, mas não acontece nada. Só para vocês terem uma ideia, né? Estou colocando aqui, mas enfim, aqui vocês colocariam 4.8, eu vou deixar em 5.1 só para a gente ver, apertaria F10 com aquela mesma voltagem, como eu botei, se eu estivesse aumentando a voltagem aos poucos, eu ia lá, aumentaria mais um pouco a voltagem, né? Mas eu já ensinei essa nova forma, deixa a voltagem no máximo que você quer, se sente confortável e vai aumentando a frequência até chegar numa voltagem, deixa a voltagem fixa naquela que você se sente confortável, que a sua temperatura e seu cooler permite, depois vai aumentando a frequência até chegar no limite de estabilidade. Tem estabilidade, baixa um pouco a frequência e segura ali. É a forma mais rápida. A outra demora muito, mas é melhor se você vai fazer a primeira vez para você conhecer sua máquina. Tá, então eu joguei lá 4.8, fiz aquele negócio, joguei ali no Encore 5.1 para ver se faz diferença nenhuma, mas vocês vão ver que não faz diferença nenhuma. Já desisti desse negócio de mexer nesse Encore, que nessa placa-mãe ela não me permite. Vamos abrir aqui de novo, vocês veem que é um processo que, enfim, vai e volta, vai e volta. Então aqui estou 4.8, ó. Eu botei em 4.8 aqui e o meu ring clock está em 4.5, eu botei lá 5.1, ou seja, a placa-mãe não permite que eu mude o meu, que eu deixe 1 para 1 aqui o meu ring clock, no caso o clock do meu Northbridge com o da minha CPU, que seria o ideal para performance, né? A mesma frequência nos dois. Aqui ele sempre vai deixar 300 a menos, paciência. Mas se a gente rodou aqui, já está rodando a 4.8, beleza, vamos rodar aqui um bench só para vocês terem uma noção do que a gente está ganhando. Ó, já ganhamos mais um pouquinho de performance, olha o score aí como ele vai aumentando aos poucos. Então vocês vão vendo, pessoal,
uns tweaks simples no processador, na BIOS de vocês vão ganhando pura performance. Isso aqui vai se refletir em mais frame rate para vocês nos jogos, tá? Em renderização de vídeo mais rápido. Tá? Não vai mudar, não vai transformar a tua máquina numa máquina top de linha, pô, mas é performance gratuita. Em alguns casos você vai ver, ó, se você pegar aqui, ó, é porque realmente depois desse 7700K já vem o 8700 que são 6 core, aí não tem como comparar, que é sacanagem. Mas se você pegar um processador desse, por exemplo, fazer uma comparação, se você tiver um 6700 ou um 4700 desse aqui, overclockar ele, você vai ver que você vai ter a performance de um 7700, ou seja, você vai pular uma, duas gerações só fazendo overclock, né? Só para ter o do 8700 não tem como comparar porque ele tem um core a mais, né? Mas vocês veem que no single core, que é onde a gente compara, ó, ele é igual, ó, é o mesmo, porque ele tem um core a mais, então no multicore ele vai ganhar, mas no single core, ó, tá igual. Então vamos fazer um bench aqui no single core para a gente ter uma ideia de quanto a gente comparando ao do 8700, só para vocês terem uma ideia aqui. Que aí dá para fazer uma comparação core por core, né? Lembra que ainda tem a melhoria de... Ó, você tem o 8700, pessoal, aqui, 8700, tá? Que é a referência. Então, o multicore dele ganha, claro, mas o single core dele é 550. O nosso single core já está melhor do que o do 8700, com um pouco de overclock. Né? Se a gente tivesse os dois cores a mais, a gente batia esse score aqui total, fácil, né? Mas compara com o seu próprio, né? Então, veja aqui que a gente já ganhou aqui 10% de performance. 10% de performance com alguns cliques rodando a 4.8. Aí vocês vão ver que quando a gente ganhou 10% chegando só a 4.8. Quando eu chegar a 5.0, que já é um bom overclock, vocês vão ver que eu já vou ganhar só mais 5%. Né? Então, aquilo que eu falei para vocês, lá para cima os ganhos começam a ficar menor. Então é por isso que eu já não uso muito acima de 5.0, porque acima disso eu começo a ganhar pouco, a quantidade de performance que eu ganho para carga extra de temperatura e voltagem, corrente que eu estou jogando na minha CPU é muito alta, então não começa a não valer mais a pena. É o ponto do retorno decrescente, que a gente chama, né? Então aqui já ganhamos 10%, 4.8, né? Nossa CPU aqui cravada em 1.35, como eu falei, que é o VCore que eu já quero manter, não vou mais mexer. Já falei isso 1000 vezes no vídeo. Se você for fazendo a primeira vez, você pode ir subindo ou já seta um aqui tranquilo, vê se tua temperatura aguentou. Tu vê qual é a voltagem que teu processador bate 85 graus no load. Nem mexe na frequência, seta lá 45 ou a frequência base do teu processador. Só mexe na voltagem, joga lá 1.2 primeiro, faz o teste, vê se o seu processador bateu 60, 70 graus, vai aumentar, aumenta. Quando ele bater 85 graus, tu para na voltagem, não mexe mais. Aí depois tu vai só na frequência e vai subindo ela, subindo até tu conseguir a máxima frequência que aquela voltagem aguenta. Porque a partir dali tu não vai mais poder aumentar a voltagem, porque você já está no limite de temperatura. Tá? Vamos voltar para a BIOS, fazer um overclock final. Agora eu vou mostrar para vocês a brincadeira, o que é possível fazer quando... Enfim, para tirar o máximo de performance aí, para brincar, até para rodar um jogo. Enfim, mas para usar 24/7 você tem que, é sempre bom alcançar o máximo, reduz um pouquinho e roda ele 24/7, né? Então aqui o próximo passo seria voltar aqui e jogar 5.0 aqui, né? Jogar 5.0 aqui, né? Aqui, como eu sei que não roda, como eu falei, já sei que não bate, eu já deixo em 4.7 mesmo, porque, enfim. Ou você pode até deixar em alto isso aqui, né? Porque a minha ele sempre vai deixar 300 a menos, então não adianta. Mas deixa 4.7, deixa em alto na tua primeiro, deixa em alto para ver o que ocorre, né? De repente o alto ele joga numa frequência melhor, mas na minha eu já conheço essa placa. Então joga 4.7, não adianta botar mais. Vem aqui, a gente voltaria para o Windows. Faria todo aquele processo de novo, 5.0 eu já mostrei para vocês lá na frente, que roda bacana nessa voltagem, dá uma boa performance, a gente já vai ali para casa dos 15 de performance, né? Então, só para a gente ter uma ideia, bem, vamos
vamos fazer o vídeo aqui direito. Então, joguei 5.0. Lembrando, load line calibration no turbo e a voltagem. Então, eu joguei 5.0, 47 no core. Aqui eu vou deixar só por curiosidade no alto para ver o que o computador faz. Vou dar F10 e salvar. Vamos voltar lá no Windows. Vamos aqui, mesmo procedimento. É uma das razões que eu demorei para fazer esse vídeo, rapaziada, que depois de passar tantos anos fazendo isso nessa máquina aqui, eu confesso que toda vez que eu pensava em ter que fazer tudo de novo me dá uma certa preguiça, mas vamos lá. Tá, então aqui, estamos aqui em 5.0, vamos no bench, eu vou abrir que eu quero ver a temperatura aqui, vamos abrir também o hardware info. O meu aqui 5.0, o ring clock eu deixei em automático, ó, tá vendo? Ele não aumentou, ele ficou em 4.2, tá? Então no meu caso não compensa deixar em automático, tem que setar ele manual, ainda que 300 a menos do que aqui, mas tem que setar ele manual, tá? Vamos ver o que a gente consegue de bench aqui, ó. É mais ou menos aquele score lá que nós conseguimos da outra vez. As minhas temperaturas estão mais altas da outra vez porque eu não baixei aquela voltagem que eu falei para vocês, eu deixei ela em alto, aquela voltagem lá que eu expliquei, que é meio controversa, mas ela baixa bastante a temperatura ali para casa dos 67 graus, 60, baixa 10 graus quase a temperatura, só mexendo naquela voltagem ali, 10 graus, pessoal, tá? Então isso é muito. E não tem nenhum impacto em estabilidade, já fiz, rodo o computador há anos, já testei, já pesquisei, já fiz tudo, então vale a pena mexer lá. Mas mesmo assim ainda estou aqui na casa de 75 graus, que em tese ainda estaria conforto, em tese ainda poderia aumentar aquela frequência. Mas a gente conseguiu um score um pouco mais baixo, né? Então você vê aqui que aumentar esse ring clock aqui, ele faz a diferença na performance, né? Vamos jogar aqui de novo só para a gente comparar. 7.700, então aqui 13%, né? Então aqui eu vou ganhar uns 2% aí, enfim, né? Mas olha aqui no single core a gente ganhou 17% de performance, rapaziada. 17% de performance, isso é muito, cara. É muito. Tá? É bastante, é mais do que vale a pena. Então se você pergunta, vale a pena fazer overclock, meu irmão? Se não vale tu ter quase 20% a mais de performance no teu computador, né? 15% na média de todos os cores. Aqui tá 13, mas a gente sabe que dá para chegar em 15, até mais, porque aqui eu ainda tô limitado aqui, mas porra, com alguns cliques, porra, né, claro que vale a pena. Isso aqui vai se refletir em frame a mais, claro, né, lá no jogo mais fluido, menos frame time, menos bottleneck da tua CPU. Então, se você tem uma placa de vídeo muito boa e a tua CPU já não é mais tão atual, né, você pode estar tendo um gargalo de CPU. Então, isso aqui vai melhorar o teu gargalo, ou seja, vai permitir que a tua GPU jogue mais frame para o teu CPU, então, enfim, tá? Bem, então 5.0 é aquilo que a gente chega, vamos lá e fazer agora o último para finalizar esse vídeo e mostrar para vocês aqui o que a gente consegue atingir já no mundo da alta performance aqui, né? Bem, então vamos lá. A gente vai chegar aqui na frequência. Bem, então pessoal, a partir daí a gente já está ali na casa de 70 e poucos graus, tá? Eu não recomendo ir acima disso. Se você conseguir ficar ali na casa de 70, 75, tá ideal, seu overclock tá bom, você já ganhou bastante performance. Eu só viria aqui no meu caso e colocaria aqui 4.7, tá? Numa core ratio para ficar melhorar aquele pouquinho ali a mais, estaria ótimo. Não mexeria em mais nada, tá? Mas se você gosta de tirar performance, aí já é pra galera avançada,
Aqui o que é possível fazer? Vamos lá, a gente pode jogar aqui. Aí eu não sei se vai rodar nessa voltagem aí, mas vamos tentar aqui. A gente pode jogar aqui 5 ponto. Eu sei que ele roda 5.3 esse computador, mas eu não sei. Bem, acho que eu já teria que ir para casa de 1.5 volts aí, realmente é demais. Vamos jogar aqui 5.2. Aqui a gente vai jogar 4.9, tá? Vamos voltar aqui. Vamos aqui na voltagem da CPU. Aqui eu vou jogar, e esse aumento é muito, tá, pessoal? Só estou fazendo isso porque eu já sei que meu processador chega nesse ponto, eu já fiz esse teste. Isso aqui eu já passei dias, não foram horas, dias. Vindo aqui aumentava 0,005, 0,10. Vocês vão ver que quanto mais perto da estabilidade vocês vão chegando, você não precisa mais aumentar muito. Às vezes você vai aumentar aqui 1,36, né, de 10 milivolts, né, e vai subindo até você conseguir. Mas eu vou jogar aqui só para vocês terem uma ideia, vamos para 1.45 volts, que é o máximo que essa CPU eu recomendo. Isso aqui já vai dar, aí aqui eu vou reduzir essa voltagem aqui, 1.10 volts, eu não sei porque é a que roda boa. Aqui eu não vou mexer, eu consigo baixar aqui, eu configuro isso aqui, mas essas aqui não vão fazer muita diferença. Tá, essa aqui que tem um impacto. Então joguei 5.2 na CPU. Aqui já é o overclock extremo. Opa, vamos voltar aqui. 5.2 na CPU. 5.2. Depois vou ver lá o vídeo do overclock de memória, hein, rapaziada. Que essa memória eu rodo ela aqui a 3100, tá? Esse aqui, o overclock de memória, é outra viagem. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor que aquele lá. Ainda tem outras coisas legais para se fazer, mas quando chegar o computador novo, que eu vou ter que overclockar de novo a memória, aí eu já vou fazer esse vídeo naquela época. Mas jogamos 5.2 aqui na CPU. 5.2 na CPU, 4.9 no Ancor. Vamos dar e botamos 1.45 volts na CPU. Esse é o limite, tá, pessoal? Para esse tipo de Intel, 4.5 volts, você tem que ter um bom cooler, excelente cooler. Se você não fez delete, você nem vai chegar nessa voltagem. Seu computador vai fritar nessa voltagem aí, tá, pessoal? Eu só estou colocando, e faz tempo, inclusive, que eu não rodo assim, nem sei, porque já tá, esse metal líquido aí já está há um tempo. Eu nem sei como está a performance térmica, tá? Mas vamos testar aqui tudo pelo vídeo. Vamos testar aqui tudo pelo vídeo. Eu espero que não tenha cortado o vídeo, que o celular aqui avisou que a bateria vai cair. Até bom para a gente encerrar o vídeo já com esse teste final. 5.2 volts, vamos abrir o downloads, perdão, 5.2 na CPU, 1.45 volts. Vamos abrir o hardware info. Vamos abrir o CPU-Z. Ver que o computador bootou. Então, aquela voltagem aguentou essa frequência. Então, aqui a gente está 5.2, todos os cores. 4.9 no ring clock, lá no Ancor. Né? A temperatura em idle está lindamente sob controle, porque, claro, eu tenho além do delete, né? Tá, a gente não está puxando, mas confirma aqui, ó, validado, 5.2 em todos os cores, ok? 1.45 volts na CPU, e a gente vai fazer nosso bench aqui para ver quanto a gente vai ganhar de performance aqui agora. Esse aqui que é o overclock, eu rodava esse overclock direto aqui, tá, pessoal? Depois que o computador começou a ficar já um pouco velho, e na época, enfim, eu diminui um pouco porque enfim, uma segurança a mais, né? Também, mas dá para rodar, rodei assim tranquilamente. Então vamos colocar aqui e vamos dar o bench na CPU. Olha aí a diferença já de performance, rapaz, que a gente ganhou com esse overclock. Esse 5.2 realmente lhe dá um bom boost de performance. E as minhas temperaturas aqui todas sob controle, né? Então, vamos ver aqui para referência, olha aí, rapaziada, 20%, 19% de performance. Pesquisem para vocês verem quanto a Intel... Olha, para vocês terem uma ideia, a AMD agora que veio espancando com esses Ryzen 5000, eles conseguiram 19% em média de performance de ganho da geração passada para essa. Isso aí já foi considerado um absurdo. Então a gente está conseguindo 19% só com conhecimento
e fuçando no seu computador e configurando as coisas direto. 19% de performance a mais, quase 20%, tá? Com a base dele. Tá? Para vocês terem uma ideia, no single core a gente ganhou 23%. Pô, se isso aqui não vale a pena, né? E a nossa temperatura, no caso eu fiz o delete, super tranquila, né? Eu vou fazer aqui um stress para vocês terem uma ideia, então a temperatura ela vai subir aqui, ela deve chegar lá com o tempo na casa de 80 graus, mas com essa voltagem alta de 1.45 volts, tá? Vocês vão ver que a minha VRM aqui, ó, ela já começa a subir, mas ainda está tranquila, porque eu fiz realmente, depois que eu fiz esse esquema de resfriamento da VRM, ela ficou super tranquila, mas antes ela estava fritando, chegando a 100 graus aqui. Olha, para vocês verem que tudo que vocês podem fazer no computador de vocês que melhoram muito a performance dele. Eu botei um cooler em cima das VRM, troquei o pad térmico embaixo dos dissipadores da VRM, apertei eles, coloquei no lugar e eu saí de 100 graus para aqui vai bater 60 graus, 65, se ficar aqui muito tempo ele chega em 65. O package da minha CPU está batendo agora em 80 graus, que é super dentro do padrão, sem problema nenhum. 1.45 volts, que aí é o máximo recomendado para rodar nessa CPU. O Load Line Calibration está segurando ele bonito aqui, tá na casa, tá segurando 4.5, ele dá essa variadinha, joga um pouco para cima. Aqui que é importante, o máximo que ele está dando pico é de 1.48, quase 1.5 volts, né? Então já chega aqui na casa, mas ele está mantendo a média boa. Mas o ganho de performance é absurdo, como vocês podem ver, né? Já chega, por isso que eu rodei muito tempo assim. Eu abri mão um pouquinho dessa performance aí de 4%, 5% de performance, 4%, para rodar ele mais frio, ali 1.35 volts. Mas é isso aí, né, rapaziada? Vale muito a pena. Eu acho que o vídeo tem muita informação. Não esqueçam de curtir o canal, de recomendar aí pra galera. Eu quero chegar em 1000 inscritos, tá? Mandem as perguntas aí. Chegando em 1000 inscritos também eu quero poder fazer live pelo celular, que eu não posso, para a gente montar a máquina junto. E antes de terminar, esse macete aqui vocês não vão ver em lugar nenhum, tá, rapaziada? E já deixo aqui a propaganda pro vídeo do overclock na GPU, que eu vou ensinar como se faz de verdade overclock em GPU, que nem nos canais da galera top de linha, mesmo americana, eu vejo o pessoal fazendo e tem esse macete, eu não sei porquê. Eu não vi ninguém com esse macete ainda, mas vou dar um macete para vocês para fazer de verdade, para manter chegar no overclock mais alto com estabilidade na GPU, principalmente essa série Pascal. Tá? As outras séries, enfim, vale a pena tentar se funciona também. Mas o último macete que eu vou dar para vocês, se vocês querem saber se o overclock de vocês está estável também com o tempo, porque ele pode estar passando nos testes, pode estar passando tudo, mas com o tempo é que você vai descobrir a estabilidade. Às vezes, de repente, você vai jogar um jogo, um programa e dá crash, né? Depois de estar rodando tranquilo. Mas um macete, vocês vêm aqui, cliquem com direito, vão aqui no visualizador de eventos, Event View, que em inglês, eventos administrativos. E se tiver instável o overclock de vocês, não está aqui, graças a Deus, e não está aparecendo aqui. Mas se tiver instável, vocês vão ver. Eu fiz alguma coisa aqui. Na hora do vídeo isso aqui acontece. Tá. Se tiver instável, vocês vão ver que vai aparecer um erro de processador aqui, de core. Né? Às vezes o computador está rodando normal, você não percebeu nada, mas tu vem aqui e você vai ver erro, aí tu vai ver qual foi o erro, foi o core do processador. É um erro específico aqui, ele não está aparecendo porque graças a Deus está estável a 5.2. Então esse meu processador, com o D-Lead, com metal líquido, com esse meu cooler, fazendo aqueles ajustes das outras voltagens e tudo, eu consigo rodar ele a 5.2 em todos os cores, com aquele ganho de 20% de performance a 1.45 volts. Né, sem erro nenhum. Mas vocês vão ver, como eu disse, isso aqui é um macete para vocês terem certeza que se está rodando estável, né, o overclock de vocês, ainda que esteja passando em teste tudo, temperatura boa, tudo bom, vem aqui e dá uma olhada aqui. Se aparecer erro de core de processador, que o erro falhou um core de processador, está instável o overclock de vocês têm que voltar na BIOS, aí você aumenta, e quando dá só esse erro de core é porque o overclock está muito próximo da estabilidade. Então vai lá e aumenta 10 mV, às vezes 5 mV vai ser suficiente para cessar e deixar ele lindo. Aí quando você chegou nesse ponto, você achou o limite da sua máquina. Beleza? Com isso eu vou terminar aqui, rapaziada. Muito obrigado. Mais uma vez, curtam o vídeo, curtam o canal,
Indiquem se vocês curtiram. O propósito desse canal aqui é overclock, é performance, é outro nível. Eu sei que tem uma galera aí bacana, aquele Pepperai, pessoal que já faz negócio de review. Enfim, ali tem informações legais se vocês quiserem saber coisas específicas. Aqui é depois que você está com a sua máquina, quer aprender como configurar ela bem, coisa que ninguém vai te ensinar, porque isso aqui eu aprendi, são anos e anos eu fazendo nas minhas máquinas. E muito estudo também, muita leitura. Beleza, rapaziada? É isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. O vídeo ficou longo, mas tem muita informação aí. Curtam o vídeo, compartilhem o canal para a gente chegar a 1000 inscritos para eu poder monetizar esse canal e gerar mais conteúdo. Beleza, meu irmão? Valeu, pessoal. Um abraço.